Você sabe quais são as tuas habilidades e aptidões? Você é uma daquelas pessoas que dizem que não são boas em nada, que não sabem exatamente aonde se encaixam em termos de habilidades? Então esse vídeo aqui é pra você e essa história acaba agora. Oi gente, meu nome é Brenda, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e bem-estar. Hoje eu quero conversar sobre a importância de identificar e reconhecer as tuas potencialidades, ganhar mais clareza sobre quem você é e se apoderar dessa identidade, e assim ter um direcionamento que seja mais autêntico nas tuas decisões e escolhas de vida com base nesse conhecimento. Você consegue perceber quais que são as áreas da tua vida que te parecem mais simples e prazerosas? Quais são as atividades que você consegue desenvolver com mais facilidade? No que você tem uma habilidade mais natural, uma aptidão diferenciada ou até um talento? Você sabia que existem pelo menos 9 tipos de inteligência comprovados pela ciência? Pois é, hoje eu vou conversar com vocês sobre a teoria das inteligências múltiplas criadas por Howard Gardner. O Gardner, ele é um pesquisador, psicólogo e professor da Universidade de Harvard, e ele desenvolveu a teoria de que a inteligência é multifacetada. E o que isso quer dizer? Que ela não pode ser reduzida a uma única capacidade ou medida. Em vez disso, ela se manifesta de diferentes formas, dependendo das aptidões e habilidades individuais. Ele diz ainda que cada pessoa possui, em um menor ou maior grau, todas as 9 inteligências. Ou seja, o que ele tenta nos ensinar é que a inteligência não é só um número de QI, mas sim uma composição de diferentes tipos de habilidades cognitivas, o que explica por que algumas pessoas são excelentes em determinadas áreas, mas têm dificuldades em outras. Aqui a gente poderia abrir aquela discussão sobre o sistema de avaliação utilizado nas universidades e nas escolas mundo afora, que valorizam acima de tudo a nota, né? Como que foi o teu resultado com base em apenas uma avaliação, né? Que normalmente é uma prova. Mas enfim, esse não é o objetivo desse vídeo. Se você é aquela pessoa que mesmo colocando muito esforço e muita dedicação nos teus estudos, ainda assim você tinha dificuldade em determinadas matérias ou sentia que não se encaixava naquele sistema, talvez nesse vídeo você encontre consolo e esperança. Então fica aqui até o final para a gente explorar juntos os 9 tipos de inteligências defendidos por Gardner. Então ele vai classificar essas inteligências em linguística, intrapessoal, interpessoal, espacial, musical, corporal sinestésica, naturalista, existencial e lógico-matemática. Então eu vou começar explicando aquelas que eu tenho mais afinidade, aquelas que eu me identifico mais, que ressoam mais comigo quando eu olho para mim hoje e para minha história, as minhas lembranças, né, minha memória. E um excelente ponto de referência, tá, para você tentar lembrar e se identificar com algumas dessas inteligências é a escola. Lá você tinha bastante chance e oportunidade de expressar essas inteligências e agora você consegue identificar em quais que você se encaixa melhor. Então vamos falar sobre a corporal sinestésica. Essa inteligência está relacionada ao controle sobre o próprio corpo, coordenação motora e a expressão física. Então as pessoas com essa inteligência possuem de maneira geral bastante equilíbrio, força, flexibilidade, reflexos rápidos. Em geral, elas são habilidosas em atividades que vão exigir uma destreza corporal. Então, são aquelas pessoas que adoram esporte, que gostam de praticar atividades físicas, de dançar, de atuar também, que gostam de manipular objetos, de desenvolver atividades que exigem uma técnica manual, também se encaixam aqui. Então vamos falar um pouquinho das profissões associadas a esse tipo de inteligência? Bom, são aquelas pessoas que se tornam atletas, dançarinos, acrobatas, atores. Quando se trata também de habilidade manual, são os cirurgiões, artesãos, cozinheiros,
massagistas, né, fisioterapeutas, enfim, vai envolver ali uma habilidade corporal ou manual. E um fato interessante sobre as pessoas que possuem esse tipo de inteligência mais desenvolvida é que elas vão aprender melhor na prática, com o movimento, em vez de com leitura ou com escuta passiva. A inteligência intrapessoal está relacionada ao autoconhecimento, à introspecção e à compreensão das próprias emoções. Então, é uma capacidade de se conhecer profundamente, de refletir sobre as próprias emoções, os próprios desejos e também sobre o seu propósito de vida. Então, é claro que essas pessoas elas vão tender a ser mais introspectivas, reflexivas, intuitivas e independentes. Normalmente são as pessoas que gostam de meditar, de escrever diários, de praticar mindfulness e também de analisar as suas próprias emoções. Então, quais que são as profissões associadas a esse tipo de inteligência? Vão ser os escritores, os psicólogos ou até assim terapeutas em geral, né? Filósofos, coaches de desenvolvimento pessoal, enfim, algo que exige assim mais introspecção, mais um tato maior para as emoções. Agora falando da inteligência interpessoal, que é um pouco parecida, mas tem as suas diferenças. Como o próprio nome já diz, a inteligência interpessoal é a capacidade de compreender e interagir bem com outras pessoas. Então, as pessoas com esse tipo de inteligência, elas vão ser naturalmente boas em se comunicar, em mediar conflitos e também em perceber as emoções alheias. As características naturais delas vão ser carisma, empatia e comunicação. Então, o que acontece é elas vão ser capazes de perceber rapidamente as intenções, motivações e emoções das outras pessoas. Por isso, elas gostam normalmente, né, de trabalhar em grupo, de liderar, de ensinar e de orientar pessoas. Sobre as profissões associadas com essa inteligência, aqui a gente também tem os psicólogos e os terapeutas em geral, mas também temos os professores, os palestrantes de palestras motivacionais, temos também os vendedores, né, com a habilidade de comunicação deles, líderes políticos e também assistentes sociais. A quarta inteligência é a inteligência linguística. É a inteligência que envolve a habilidade com a linguagem, seja escrita ou falada. Então, é a capacidade de expressar ideias e entender significados através da linguagem falada ou escrita. Pessoas com essa inteligência, elas vão ter uma facilidade em aprender idiomas, em escrever bem e também em argumentar com clareza. Então, essas pessoas gostam de ler, de escrever, de contar histórias, de participar de debates, né? Argumentação. Elas são hábeis em persuasão e em retórica, né? Muitas vezes são bons oradores e escritores. Então, já falando das profissões associadas, né? Aqui a gente vai ter os escritores, os poetas, jornalistas, roteiristas. Também temos os tradutores de idiomas, né? Os advogados e também os palestrantes. Vamos para a quinta inteligência, que é a lógico-matemática. Então, essa inteligência está relacionada ao pensamento lógico e crítico, à resolução de problemas e ao raciocínio matemático e de abstração. As pessoas com essa inteligência bem desenvolvida têm facilidade com análises, padrões, cálculos, estratégias, enfim, elas são habilidosas e organizadas com números. Elas tendem a buscar respostas objetivas e estruturadas, sendo então boas em indução e em dedução lógica. São aquelas pessoas que gostam de problemas desafiadores, gostam de resolução de problemas, de jogos de estratégia, como xadrez, sudoku, gostam de programação, de estatística, de análise de dados também. Então, essa inteligência, ela é bastante
clara, né? A gente vê ela naqueles profissionais que são matemáticos, contadores, engenheiros, programadores também, físicos, enfim, quase tudo que for envolver números. E aí a gente tem a inteligência musical, que também o nome já diz tudo, né? É a capacidade de perceber, de reproduzir, de criar e de interpretar sons, ritmos e melodias. As pessoas com essa inteligência, elas possuem uma sensibilidade auditiva muito apurada. Então elas têm também uma ótima percepção sonora e uma conexão emocional com a música. São as pessoas que têm facilidade em tocar instrumentos, em compor música, elas gostam de cantar, de tocar instrumento, de compor e experimentar diferentes tipos de estilo musical. Então aqui também fica bastante claro, né, quem são os profissionais dessa área. Serão os músicos, os compositores, os maestros, os engenheiros de som, os professores de música, entre outros. Então agora vamos falar da inteligência espacial. Ela está relacionada à capacidade de visualizar, criar e manipular objetos, imagens e formas tridimensionais. As pessoas com essa inteligência, elas têm uma boa percepção do espaço, de profundidade, de proporção, de percepção de cores e de formas, além de uma ótima criatividade visual. São pessoas boas naturalmente em arte, em fotografia, em design, arquitetura, navegação, planejamento visual. Então elas gostam de desenhar, de esculpir, construir, mapear e de visualizar conceitos abstratos. Os profissionais associados aqui são os arquitetos, os designers, fotógrafos, pilotos, cartógrafos, os engenheiros e os artistas plásticos, entre outros. A oitava inteligência é a naturalista, que diz respeito à habilidade de identificar, classificar e interagir com os elementos da natureza. Então, as pessoas com essa inteligência bem desenvolvida, elas têm uma afinidade com animais, com plantas, com ecossistemas. Elas têm assim um olhar aguçado para identificar espécies, fenômenos naturais e a relação entre os seres vivos. Então elas gostam de estar ao ar livre, de cultivar plantas, de cuidar dos animais e de estudar a natureza em geral. As profissões que estão associadas com a inteligência naturalista são os biólogos, os meteorologistas, veterinários, agricultores, geólogos, entre muitos outros. E por último, temos a inteligência existencial. Eu deixei para falar sobre ela por último porque essa foi a última inteligência a ser reconhecida. Então essa inteligência envolve a capacidade de refletir sobre a existência, sobre o propósito da vida, questões assim mais filosóficas e espirituais profundas. As pessoas com esse tipo de inteligência, elas vão tender a ser assim mais contemplativas, mais reflexivas, interessadas em espiritualidade, propósito de vida e a conexão entre o ser humano e algo maior. Então são pessoas que vão gostar de discutir temas como moralidade, filosofia, propósito de vida, metafísica e espiritualidade. E para exemplificar algumas profissões que estão envolvidas nesse tipo de inteligência, serão os filósofos, os teólogos, líderes espirituais, escritores e professores de filosofia. Eu me identifico também com essa inteligência, eu me percebo com uma capacidade assim de conectar pontos, de buscar compreensões mais amplas sobre mim mesma e sobre o universo de uma forma mais profunda. Hoje eu aproveito o gancho para falar que esse vai ser o direcionamento aqui do meu canal. Então, se você gosta dessas ideias, você é muito bem-vindo para me acompanhar aqui e interagir comigo aqui pelos comentários.
E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo e se inscreve para acompanhar tudo por aqui. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de explorar a teoria das inteligências múltiplas e que vocês tenham tido insights durante o vídeo sobre o que vocês mais gostam, o que vocês mais se identificam. Se esse for o teu caso, me conta aqui nos comentários que eu quero saber qual o seu tipo de inteligência que você mais se identifica ou então qual é aquela que você gostaria de desenvolver mais. E lembra que o objetivo em entender mais sobre as tuas aptidões, as tuas habilidades, os teus talentos, o que você gosta e o que você não gosta, não deve ser unicamente ou necessariamente direcionado apenas para o lado profissional. Nós somos seres plenos de habilidades, de interesses, de curiosidades, e essa que é a beleza da vida, a gente poder explorar cada uma dessas nossas partes. Muitas vezes é simplesmente olhar para essas tuas áreas de interesse com curiosidade e entender um pouco mais sobre quem você é. Às vezes é sobre alimentar um hobby, é sobre expandir os teus horizontes, né? É ler mais sobre aquele assunto, é conversar com amigos sobre isso. Enfim, olha para isso com amor, que os teus interesses não são aleatórios. Eles existem dentro de você por um motivo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.